Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Estou te convidando para hoje a gente discutir sobre tolerância. Algo que está tão em voga aí nas discussões, mas muito pouco praticado. Quero discutir com vocês o que é tolerância e a partir de alguns filósofos a gente entender caminhos para atingir uma sociedade tolerante. Estamos muito longe disso. E eu quero que vocês percebam o quanto é importante os indivíduos poderem dialogar para chegar a um senso comum. Para isso, eu estou te convidando a esse caminho para a gente encontrar um ponto de verdade sobre o que é a tolerância. Se você quer fazer esse caminho comigo, bora filosofar. Então, gente, como eu disse, eu quero fazer um passeio com vocês sobre a ideia da tolerância, né? E aqui, muitas vezes, a gente limita a questão da tolerância somente à discussão religiosa, mas só que essa questão de tolerar é muito além de qualquer de um simples conceito. Tolerar significa aceitar o outro a partir de suas convicções. Tolerar não é sinônimo de assumir para si a ideia do outro. Não. Tolerar é entender que o outro é diferente de mim. E porque o outro é diferente de mim, ele tem total autonomia para pensar como quiser, acreditar naquilo que quiser, proceder da maneira que quiser. Então, do ponto de vista filosófico, a tolerância é fundamental para a gente estabelecer relações harmônicas na sociedade. Vamos para a aula? Então, vamos lá. Eu quero discutir, então, os caminhos que a gente pode assumir, que a gente pode adotar, para a gente pensar em aceitar o outro, né? Em tolerar o outro. Entendendo que a tolerância nada mais é do que uma aceitação do diferente, daquele que não pensa como eu. E aquele que não pensa como eu, ele tem o direito de pensar de forma diferente de mim. E eu tenho a obrigação de aceitá-lo como diferente. Eu não tenho obrigação de adotar para mim a forma de conduta do outro. Eu não tenho. Eu tenho a minha visão política, eu tenho minha visão ideológica, eu tenho minha visão religiosa, eu tenho minha visão social, eu tenho a minha maneira de enxergar o mundo. Mas existem 7 bilhões de pessoas que são diferentes de mim. E se eu quero conviver de forma harmônica com todos esses outros, eu preciso compreender que o outro, ele tem o direito de pensar diferente, de proceder diferente. Eu não preciso aceitar para a minha vida, mas eu preciso tolerar. E essa discussão sobre tolerância, ela aparece durante a modernidade. Porque você tem que entender que até o século XIII, a gente tem um pensamento medieval que apresenta um único caminho para a existência. Com a Idade Moderna, nós começamos a ver movimentos que valorizam o homem. Racionalismo, o humanismo, o antropocentrismo, a ciência. Então, a partir do momento em que começa a surgir durante a modernidade essas maneiras diferentes de pensar, começa a surgir essa reflexão sobre o outro. Porque a tolerância nada mais é do que a reflexão sobre o outro. E a gente entende o desenvolvimento da tolerância a partir das teses de John Locke. John Locke escreve um livro chamado Segundo Tratado sobre o Governo, onde ele vai criar as bases do que ele chama de liberalismo político. E o liberalismo político parte da ideia de que as liberdades individuais elas devem ser garantidas. Olha que ideia interessante que o John Locke está trazendo. Ele está falando o seguinte, olha, no estado natural, o que é estado natural? É o estado do indivíduo. É o indivíduo que vive. Em um estado natural, existe uma relativa paz. Para o John Locke, todo mundo, quando nasce, nasce com um direito natural. Gigi, o que é direito natural? Direito natural é a liberdade que está na minha natureza. É o direito de ir e vir. O que John Locke está dizendo aqui é o seguinte: se cada indivíduo nessa sociedade viver dentro desse princípio de liberdade, respeitando a liberdade do outro, a gente vai viver em paz. Não tem necessidade do Estado ficar criando leis. Não tem necessidade das instituições ficarem regulando os homens, porque nós vamos atingir uma perfeita liberdade. Já ouviram aquele ditado? Minha liberdade ela acaba quando começa do outro? É isso que John Locke está dizendo. Ele está falando, olha, se cada indivíduo viver essa lei natural, essa perfeita liberdade, esse direito natural, a gente vai viver em paz.
E onde que a tolerância entra aqui? A tolerância ela entra no momento em que eu passo a respeitar a liberdade individual do outro. E não tento fazer com o outro aquilo que cabe a mim. Porque as decisões em relação à minha vida cabem exclusivamente a mim, não ao outro. No ponto de vista do John Locke, se cada um fizer e viver a sua liberdade, não há conflito. E veja o que a intolerância provoca: conflitos. Porque eu deixo de respeitar a liberdade do outro. Para o John Locke, os homens eles vão viver por si, buscando a sua felicidade. E ele vai alcançar essa felicidade quando ele não violar o direito natural do outro. O que é intolerância? A intolerância é a violação dos direitos individuais. É a violação dos direitos individuais. E aí o John Locke começa a se perguntar assim: e o Estado? O Estado ele tem direito de definir aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, aquilo que eu vou fazer? É função do Estado definir uma religião para a sociedade? É função do Estado definir uma ideologia política para a sociedade? É função do Estado definir as bases que constroem uma sociedade? Não. Para o John Locke, o Estado ele deve garantir a minha liberdade, a igualdade entre os indivíduos e a minha propriedade. As instituições, e quando ele fala instituição, ele está falando política, religiosa, familiar, social. As instituições, elas devem dar essa garantia. Só que as instituições, elas não podem fazer com que os indivíduos pensem de forma coletiva. Os indivíduos, eles devem caminhar por si. Essa discussão, por exemplo, se encaixa, por exemplo, tanto nas discussões sobre Estado laico, quanto, por exemplo, as perseguições religiosas. A perseguição religiosa é uma intolerância religiosa também. Quando, por exemplo, no carnaval, escolas de samba pegam imagens sagradas, imagens de Jesus Cristo, de Maria ou de santos, e profanam essas imagens. Está sendo praticada intolerância religiosa. Da mesma maneira que quando os religiosos praticam atos contra aqueles que não são, também é um tipo de intolerância. O John Locke está dizendo o seguinte: olha, vivam. Cada um vive por si. Cada um escolhe o seu caminho. E se cada um escolher seu caminho, respeitando a liberdade do outro, perfeito. A gente atinge a paz. A gente atinge o progresso. A gente atinge a ordem. Ok? Quando a gente discute a questão da tolerância, a gente entende a tolerância sob três óticas, sob três sentidos. A gente entende a tolerância num sentido teológico. O que a tolerância diz no ponto de vista teológico? É a complacência com outras doutrinas ou práticas. É você ser complacente com outras doutrinas. Geralmente, essa questão de tolerância religiosa, ela é aplicada em estados que assumem uma religião oficial. E esses estados que assumem uma religião oficial, eles devem tolerar outras doutrinas ou práticas, desde que essas doutrinas ou práticas não violem essa que seja definida como religião oficial daquele estado. É permitir. Há também um ponto de vista político, e aqui eu quero que a gente faça uma reflexão sobre essa questão da tolerância do ponto de vista político, porque nós vivemos um momento, não só no Brasil, no mundo como um todo, no Brasil principalmente, mas no mundo como um todo. A gente vive um momento justamente que a gente tem perdido essa capacidade de uma tolerância política. Nós não conseguimos mais aceitar o ponto de vista político do outro, muito pelo contrário. Essa intolerância política no Brasil está chegando a um extremo. E há também a questão da tolerância social. Tolerância social é quando a gente compreende que o outro é o outro. E eu preciso aceitar a opinião contrária do outro. A opinião do outro nada mais é do que a opinião que não é minha. E se eu tento impor sobre o outro a minha opinião, eu estou sendo intolerante. Eu tenho uma aula sobre individualismo, depois você dá uma olhada nas playlists, se você quiser dar uma aprofundada, onde eu trato que a questão do individualismo é uma questão de um idiota. Idiota é aquele que olha para o próprio umbigo e é incapaz de ver a pluralidade.
Um intolerante é, antes de tudo, um idiota, do ponto de vista social. E aí, quando a gente trata dessa questão, a tolerância ela pode ser vista de duas formas. Há a questão da visão progressista, e a visão progressista da tolerância parte de um pluralismo. Os progressistas entendem que a intolerância ela é sempre prejudicial, então nós devemos aceitar opiniões diversas, devemos aceitar pontos de vista diferentes do nosso. Mas há também a visão tradicionalista da intolerância, da tolerância. Mas há também a visão tradicionalista da tolerância, quando eles entendem que a tolerância com o erro vai contribuir para que o erro permaneça. Então deve-se cortar o mal pela raiz. Só que a reflexão que se faz é: qual é o critério do erro? Quem determina o errado ou o certo? Então nós podemos partir dessa ideia de tolerância a partir desses dois segmentos. Tanto do ponto de vista progressista, aceitando a pluralidade, sendo tolerante com ela, ou tradicionalista, entendendo que aquilo que é diferente é um erro e deve ser cortado. Ok? E eu quero traçar com vocês algumas. Eu quero traçar com vocês algumas reflexões sobre a tolerância, alguns autores que podem ajudar a gente na hora da construção de uma tese, na hora da construção de um argumento para redação, por exemplo. O primeiro que eu quero tratar é o que nós já falamos há pouco, que é o John Locke. Vou deixar tudo pronto, porque as setinhas ficaram no final, nós já deixo todos eles. No momento em que John Locke conclui lá atrás conosco que cada indivíduo vai viver por si, em busca de um bem comum, e essas liberdades elas devem ser preservadas e respeitadas, o próprio John Locke vai dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos separar o que é público do que é privado. Ao separar o público do privado, o John Locke ele vai fazer uma separação da igreja e do Estado. E ele vai dizer o seguinte: olha, o Estado é público, o Estado é uma coisa pública, a igreja ela é privada. Se a igreja ela está na dimensão do privado, então ela não pode definir bases para a esfera pública. É exatamente nessa hora que nasce a tese do Estado laico. Porque o John Locke está dizendo o seguinte: olha, a igreja ela pode até ter uma participação na coisa pública. Pode. Só que o limite da participação da igreja na coisa pública é o aconselhamento para aqueles que têm nos valores religiosos os seus valores morais. Mas do ponto de vista do John Locke, a perspectiva da igreja determinar as bases de uma sociedade é a transferência daquilo que é privado para a esfera pública. Aí nasce a intolerância. Então, qual que é a proposta do John Locke? Separar público do privado, definir que o Estado é público e a igreja é privada, e a igreja ela não determina mais as bases da sociedade. Ela determina as bases dos seus fiéis. Mas a sociedade, cabe ao Estado determinar. E aí nós vamos criar um espaço de tolerância. Porque as leis não são mais leis religiosas. São leis que derivam da natureza das coisas. O Voltaire. Voltaire é um iluminista do século XVIII que com certeza você já ouviu uma frase famosa dele, que tem tudo a ver com tolerância. Voltaire dizia o seguinte: eu posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas eu vou lutar até a morte pelo seu direito de dizê-las. O que Voltaire está dizendo é o seguinte: olha, a primeira lei natural para a vida em sociedade é a lei da tolerância. A sociedade ela só vai ser de fato uma sociedade orgânica e harmônica se houver tolerância. No momento em que surge a intolerância, surge o conflito entre os homens. Então, antes de qualquer lei criada pelo Estado, há uma lei natural que é o ponto de partida das leis dos homens, que é a tolerância. Então, eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas é seu direito dizer. Eu posso não concordar com o que você acredita, mas é seu direito acreditar. Eu posso não concordar com seus gostos, mas é seu direito gostar. Se os indivíduos compreenderem, do ponto de vista de Voltaire, essa primeira lei natural, a sociedade ela vai crescer em meio a uma harmonia. Um outro filósofo também é o Edmund Goblet.
E para ele, oi, eu estou no meio da aula, fala. Não, eu olhei. Um outro filósofo importante também é o Edmundo Goblet. E o Edmundo Goblet, ele tem uma ideia muito legal. Ele fala, olha, o que é a tolerância? É eu propor as minhas ideias sem tentar impor. Porque no momento em que eu imponho a minha ideia, eu parto do princípio que eu estou certo. Mas algo que a gente vai ver daqui a pouco com o Karl Popper, pode ser que eu não esteja certo. Então, quando se participa de um debate, o ponto de partida desse debate é a proposta e não a imposição. Porque quando se impõe algo, você tira a capacidade de refletir sobre aquele algo. Ok? Uma outra reflexão interessante que a gente tem. Uma outra reflexão que a gente tem também é do Herbert Marcuse, um filósofo da escola de Frankfurt, do século XX, que ele vai tratar o seguinte: olha, a tolerância em debates deve ser total, exceto quando estiver em jogo a paz, a liberdade e a felicidade. O que o Marcuse está dizendo é o seguinte: olha, vamos debater. É importante, o debate é saudável. A diferença de ideias ela é importantíssima para a construção da sociedade. E o Estado ele deve agir, as instituições devem agir, quando esse debate estiver sendo colocado em risco a paz. Pega, por exemplo, o Brasil de hoje. A intolerância, ela está colocando em risco a paz. Eu não posso dizer o que eu penso, porque eu posso ser perseguido. Eu não posso criticar aqueles que eu não concordo, porque eu posso ser execrado. Nós vivemos numa sociedade no Brasil totalmente intolerante. Por quê? Porque está sendo colocado em risco a paz do Estado brasileiro. Simplesmente porque nós pensamos diferente. Um outro cara que eu gosto muito é o François Guizot. E ele vai dizer o seguinte: olha, a tolerância é o equilíbrio entre os extremos. Chega uma hora que ele faz uma comparação interessante. Ele fala: olha, a sociedade ela não pode ser nem déspota e nem anarquista. Deve encontrar um meio termo. E ele diz o seguinte: olha, quando você tem um princípio único, seja ele exclusivo, seja ele religioso, a sociedade ela vai estar sempre estagnada. Para o Guizot, a sociedade, se você não tem ideias opostas, ela não cresce. Gente, nós crescemos com o oposto. Me fugiu a palavra. Toda unanimidade é burra. Isso encaixa perfeitamente aqui nesse ponto de vista. A unanimidade é burra. Quando a gente vive numa sociedade que pensa todo mundo igual, que todo mundo age de uma mesma maneira, a gente não progride. Por outro lado, quando a gente vive numa sociedade em que cada um pensa de uma forma e não se respeita, a gente também não progride. Então é necessário um ponto de equilíbrio. E a tolerância é esse instrumento que conduz a esse ponto de equilíbrio. Mas eu gosto muito da tese do Karl Popper. Em 1945, ele desenvolve uma tese sobre tolerância maravilhosa. E ele diz o seguinte: olha, a tolerância ela é indispensável para se alcançar a verdade. Quando eu tolero o outro e eu passo a considerar que o outro pode estar certo e eu errado, eu estou caminhando para a verdade. E aí ele desenvolve um raciocínio muito legal. Ele fala: olha, o primeiro passo do raciocínio num debate. Pode ser que eu esteja errado e você certo. A gente nunca pode ir para um debate tendo a certeza de que estamos certos. Porque isso é intolerância. Quando eu sento com alguém que pensa diferente de mim, do ponto de vista do Karl Popper, minha primeira medida é pensar. Pode ser que eu esteja errado e você esteja certo. Depois que eu passei dessa forma, eu vou partir para um segundo raciocínio que Karl Popper propõe. Ele vai dizer o seguinte: olha, se discutirmos o problema de forma racional, pode ser que a gente consiga resolver os nossos erros.
Se racionalmente alguém que pensa diferente de mim discutir comigo, pode ser que ele me ajude a entender onde eu estou errado. Isso não significa que eu vou passar a pensar como ele. Significa que eu vou entender um outro ponto de vista e vou atingir o terceiro raciocínio. Se a gente discutir a questão de forma racional, a gente se aproxima da verdade. Pessoal, percebam como que a gente aqui no Brasil, do campo religioso, do campo ideológico, do campo político, do campo comportamental, do campo dos costumes, a gente está muito longe da verdade. E, pessoal, a gente está longe da verdade porque a gente é incapaz de discutir de forma racional, porque a gente sempre parte do princípio que estamos certos. Ou seja, somos intolerantes. Ok, pessoal? Aqui fica a nossa aula sobre tolerância. É importante você entender que eu apresentei vários pontos de vista. É importante que você não fique limitado ao seu ponto de vista. Porque nem sempre a gente está certo, né? E aí a gente acaba perdendo a possibilidade de atingir um conhecimento seguro porque a gente fica muito limitado àquilo que nós acreditamos, tá? E aí dentro de uma visão tolerante a gente pode construir uma sociedade melhor, ok? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, manda mensagem aqui, a gente vai trocando uma ideia, conversando, @bora filosofar. Espero que você tenha gostado e tudo isso tenha ajudado a construir um conhecimento, construir um argumento e aí a nossa visão de mundo possa ter sido ampliada, ok? E se você quiser continuar comigo, bora filosofar.